doença, mas é uma das maiores causas da enfermidade considerada mal do século. A falta do dinheiro pode levar uma pessoa à depressão e até mesmo ao suicídio. Uma pesquisa recente mostra que 9 em cada 10 inadimplentes, com contas em atraso há pelo menos 3 meses, sofrem impacto emocional negativo por conta das dívidas. 46% sentem culpa e ansiedade devido à sua situação financeira. Já 31% ficam irritados. E outros 21% perdem o sono por causa das contas no vermelho. Segundo a Confederação Nacional dos Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, 4 entre 10 brasileiros estavam negativados em fevereiro deste ano, um crescimento de 2,79% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se isso não for um mal, resta então saber o que é. As minhas dívidas eram pequenas, pastor, mas eu não tinha força de pagar. Eu preferia gastar o dinheiro em outras coisas do que pagar o SPC e Serasa. E só que isso aí era uma amarração, né? Isso era um pensamento que eu tinha errado, porque com o nome limpo que abre as portas, né? Eu estava na SPC Serasa, levei minha esposa também para a SPC Serasa através de uma empresa que a gente abriu e o dinheiro foi ficando curto e a gente acabou se endividando. Quando faltam os recursos, sobram as dívidas. Mas por mais impossível que pareça, essa conta pode mudar para um resultado positivo. Graças a Deus eu paguei minhas dívidas, ela também estamos com o nome limpo. Hoje a gente conseguimos comprar um carro para ela. Se nós tivéssemos com o nome sujo, nada disso teria acontecido e a gente estava. Mas em fé, Deus foi abrindo as portas, a gente conseguiu pagar e hoje começou a vir as bênçãos assim de uma forma muito bacana. Quem estabelece uma aliança com Deus não perde, soma conquistas e vitórias. Eu tenho uma dívida de 36 mil reais. E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de me oferecerem 600 reais, aí paguei a dívida. Por que muitas vezes você vê a situação se arrastando na vida financeira? Porque falta da nossa parte uma revolta contra isso. Você precisa se libertar de coisas que te prende, que te amarra, que te segura, que não deixa você avançar, que não deixa você ir, que não deixa você alavancar. Medo, insegurança, dúvida, isso você tem que dar um jeito, mas você tem que seguir em frente. Chega de sofrer por causa das preocupações com as dívidas. Livre-se do pesadelo, do nome sujo e da inadimplência. Entregue a sua necessidade e limitação para quem de fato pode resolver. Venha nesta segunda-feira, dia 29 de abril, no clamor mundial pelos endividados. Na oportunidade, receba a nova aliança do Pacto com Deus. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, é o 011-3573-3500, à sua disposição agora, e o SOS da Prosperidade com Deus, que é o 011-3573-3510. Hoje, em toda a Universal, no Brasil e no mundo inteiro, nós estamos unindo a nossa fé para um clamor em combate às dívidas. 76% de todo o nosso povo está endividado. Tem pessoas me assistindo agora que você diz assim, olha, eu não estou conseguindo pagar minha casa. Eu vivo no cartão de crédito. Eu vivo aí escrava de um limite bancário. Eu não aguento mais essa situação de eu me matar de trabalhar e não ver resultados na minha vida. O que eu tenho que fazer? Qual o primeiro passo a dar? O primeiro passo é você se voltar para Deus.
Hoje, tanto às 7 da manhã, como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, arruma tempo. Escreva aí num pedaço de papel o valor das suas dívidas e traga. Vamos colocar isso diante de Deus. Essa situação tem que mudar. E muda quando você toma uma decisão de lutar. A primeira história que eu vou colocar agora é da Flávia, que é uma história forte. A dívida dela era alta. Aos olhos humanos não tinha como pagar. Mas Deus mostrou para ela o que tinha que ser feito. Se Deus mostrou para ela, mostrou para aquela viúva lá atrás, lá com o profeta Eliseu, vai mostrar para você hoje. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será sempre. Vamos à história da Flávia. Hoje nós vamos mostrar a história de uma vencedora. A Flávia, que era totalmente depressiva, viveu uma fase muito difícil da vida dela e com isso contraiu uma dívida de aproximadamente $400 mil. E ela vai contar em detalhes pra gente como superou tudo isso. Como foi, Flávia? Então, eu sempre fui uma pessoa de muita visão, né? Desde muito pequena, eu tinha muita visão. Eu vi o meu pai sendo empreendedor, ele teve uma vida de altos e baixos. Nós vimos o meu pai ter muito dinheiro, muitos negócios, muita coisa acontecendo. E também vimos o meu pai na sarjeta, alcoolizado, com diversas confusões na vida dele. Ele tinha muitas mulheres, ele era muito agressivo. E durante esses períodos de baixa, em que ele falia, nós vivíamos muita violência em casa. E eu sempre fui muito parecida com ele. Eu, desde muito pequena, sonhava em sair do Brasil, sonhava em ser rica, eu queria ser rica. E eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu sempre gostei de estudar, entrei para a faculdade com 17 anos, tranquei a faculdade, vim embora para os Estados Unidos, trabalhei muito e comecei a empreender já no início da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Trouxe a minha mãe e minha irmã para morarem comigo, até para tirar elas da violência que elas viviam junto com meu pai. E com o tempo, perdoei o meu pai, comecei a investir nele e ele começou a empreender o meu dinheiro no Brasil, consegui comprar imóveis, comprar negócios no Brasil. E, de repente, depois que a minha mãe estava vivendo comigo por 10 anos, eu já tinha investido no mercado imobiliário nos Estados Unidos, já tinha feito faculdade nos Estados Unidos, tinha estudado, falava inglês, já era legal. Achei que a minha vida estava tranquila, achei que eu já tinha alcançado os meus objetivos com 27, 28 anos, mas eu fui acometida por uma depressão pós-parto, o casamento acabou, a minha mãe foi diagnosticada com câncer no pâncreas, um câncer devastador. 2 dias depois, minha mãe estava numa mesa de cirurgia entre a vida e a morte. Eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Não pude ir ao Brasil cuidar dos negócios que eu tinha no Brasil. Perdi tudo. E aqui nos Estados Unidos também, a minha casa estava indo para leilão. Eu entrei numa dívida de quase $400 mil. E foi assim que eu cheguei no Congresso. Deprimida, com síndrome do pânico, ansiedade. E a minha mãe à beira da morte e eu com essa dívida imensa, impagável. Foi assim que eu cheguei. Então você chegou aqui arrasada, totalmente com a vida destruída. E a partir do momento em que você estabeleceu um pacto, o que mudou na sua vida? Olha, a primeira coisa foi a vontade de mostrar a Deus, né? Eu lembro que a primeira oração que eu fiz, apesar desse caos que eu estava vivendo, a primeira oração que eu fiz a Deus foi: Deus, não me dá dinheiro, eu não quero prosperidade. Eu fiz essa oração porque eu vi o dinheiro destruir o meu pai, nessa ânsia de ser rica, de querer ter o que eu sonhava, de ter uma vida tranquila, de dar uma vida tranquila para minha mãe. E quando eu ouvi o pastor falando sobre vida com Deus, vida próspera, Deus pode fazer isso e aquilo e mudar a sua história. Enfim, eu orei a Deus pedindo que ele não me desse dinheiro, que ele não me desse prosperidade financeira. Eu só queria ele, eu só queria paz. Mas quando eu comecei a exalar o perfume de Cristo e as pessoas começaram a ver Deus em mim, e a primeira coisa que Deus fez foi me dar visão, e de lá para cá, Deus vem abrindo as portas, eu venho recebendo o ensinamento que o meu pai nunca teve, que eu nunca tive. Eu tinha visão, mas o direcionamento de Deus eu aprendi no Congresso
Hoje, a minha vida é completamente diferente. Eu administro, junto com meu marido, 8 empresas. Nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos e Deus tem nos direcionado através do Congresso, que é uma escola. Para mim, nós consideramos aqui em casa uma escola de empreendedorismo, uma escola de crescimento profissional. Que maravilha, né, Flávia? E você se considera uma mulher de sucesso? Sim, sim. Não só eu me considero. Hoje eu sou uma pessoa de sucesso, não só porque eu fiquei rica, não só por isso, mas porque a minha vida é completa. Eu sou feliz, eu não, por muito menos lá atrás, quando eu vim embora para os Estados Unidos, eu tive crise de pânico, crise de ansiedade. Eu tinha negócios tão pequenininhos e eu tinha crises de ansiedade. E hoje, administrando tudo isso, tantos funcionários, tantas famílias que dependem das nossas empresas, Deus me dá a tranquilidade de tomar grandes decisões com a paz que vem dele. Então, isso é sucesso. Isso eu estar na minha casa, eu estar viajando e as empresas estarem acontecendo normalmente, Deus cuidando de tudo, isso para mim é sucesso. Qual é o seu maior bem hoje? Espírito Santo, sem dúvida. É o Espírito Santo. Sem ele, nada disso seria possível. Sem ele, não existe felicidade completa sem o Espírito Santo, porque é ele que me dá a alegria da salvação. E o resto é o resto, eu sei que Deus cuida, se for algo, vier algo, tudo vem de Deus, vai para Deus. Então, o meu maior bem é o Espírito Santo. Hoje, mesmo com patrimônio que eu nunca imaginei, né, quando eu sonhava, os sonhos de Deus são muito maiores do que eu pudesse imaginar. Eu não tinha noção do que Deus tinha preparado para mim. Parabéns pela história maravilhosa, Flávia, de superação e por ser aí mais um exemplo forte para as mulheres que estão nos acompanhando. Você que está em casa também pode mudar a sua vida, ter uma transformação assim como a Flávia. E agora é com o Senhor nos estúdios. Que Deus abençoe muito a vida da Flávia todos os dias. O maior problema não é o valor das dívidas, não é a situação de falência, não é quando você perde tudo. O maior problema é quando você não quer lutar, quando você desiste de lutar. Por que você vê uma pessoa morando na rua? Porque nem ela quer mais uma mudança, nem ela acredita que pode sair daquela situação. O senhor fala isso porque o senhor nunca esteve na rua. Não, eu morei na rua. E eu sei do que eu estou falando para você. E a rua é um lugar onde o diabo escraviza a pessoa e fala assim, sempre na cabeça dela, comida você tem de graça, você não tem que se preocupar com certas coisas. Você sabe o que a pessoa que está na rua mais sente falta? É de um banho. É de um banho, meu amigo. Mas comida não falta, não. Agora, a situação que a pessoa se encontra ali é causada pelo mal escravizando. Mas tem pessoas que um dia pegou um convite de segunda-feira, veio, estava na rua e hoje tem um negócio próprio dela. Eu já atendi pessoas aqui que moravam num barraco e comprou a casa dela. Deu a volta por cima. O maior problema é quando você não quer lutar, quando você desiste de lutar. Hoje o dia inteiro, estacionamento de graça, temos escolinha, temos tudo aqui, para que nossa voz chegue diante de Deus e você saia dessas dívidas malditas que te acompanham. Avenida Mauro Ramos, 1310, ou em uma Universal, próxima aí da sua casa. Eu vou colocar a história da Sueli e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Sueli. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Como é que era antes, como é que está agora? Bispo, eu vim do norte para vencer aqui em São Paulo, porque a gente sempre acreditou que aqui é um lugar que tem muita oportunidade. Só que eu cheguei nessa reunião, meu marido ficou desempregado, por conta que ele perdeu o emprego. A gente não conseguia mais pagar o aluguel, ele comprou um barraco, que aqui ele ficava na ponta do morro. Tinha 60 degraus assim para chegar na rua. E eu cheguei aqui nessa situação, morando nesse barraco, grávida de 6 meses, com uma filha de 1 ano e meio. Meu marido procurava tanto emprego
Eu estava até comentando com ele outro dia que ele tem uma loja no shopping que ele gosta de ir lá comprar sapato. E, às vezes, quando ele vai, ele fica lembrando que procurava tanto emprego aqui nesse lugar que o sapato furou e ele colocava um papelão embaixo daquele sapato para proteger. Tinha condições de comprar um sapato novo? Não. A gente chegou nessa situação, aí veio um período de chuva. Um dia a gente estava em casa e eu escutei um barulhão. Falei, nossa, eu acho que o barraco da vizinha caiu. A gente saiu para ver, na realidade não foi o barraco dela que caiu foi nossa escada. Então a gente ficou naquela situação sem conseguir descer do barraco. Eu recebi um convite para estar nessa reunião, comecei a fazer. Só que o que aconteceu? Como que eu saía de casa? Aí a gente passava por cima do telhado de Eternite, aí descia o barranco numa corda. Era assim que eu vinha para essa reunião. Como é que está a sua situação hoje? Participando um dia, o pastor lançou um desafio, eu aceitei esse desafio que ele lançou, eu me lembro que era um grão de mostarda, e ele falou assim que onde a gente quisesse ter vitória, que era para lançar aquele grão. E a igreja ficava numa avenida muito boa daquela cidade, né, que eu estava ali. E eu saí lançando, eu falei, meu Deus, eu quero uma casa aqui. Aos olhos humanos, assim, era impossível, porque a gente passava fome. Eu passava fome com as minhas filhas naquele barraco. Minhas filhas tomavam leite porque a avó trazia de uma associação que dava bolsa com leite. Era assim que a gente se alimentava. Às vezes eu ia na casa de parente também, fazer que estava fazendo uma visita, mas na realidade eu queria comer. Ou pelo menos se eles dessem alguma coisa para minhas filhas, também estava bom. Quando caiu a escada, nem me receberam, eles recebiam mais. Às vezes eu estava indo lá, ligava, falava, estou indo aí. Não, não vem que a gente está saindo de casa. Eu falei para o meu marido, se Deus não tirar a gente dessa situação, esquece. Só Ele pode tirar a gente dessa humilhação. Não tinha mais ninguém? Não, não tinha ninguém, bispo. Só Deus que tira. Ninguém tira. Nessa hora ninguém ajuda, ninguém quer saber. Eu estou buscando um Deus verdadeiro e Ele vai me ajudar. Senão eu vou morrer aqui nesse barraco. Ou Deus é comigo ou não é. Eu já estava com essa fé definida dentro de mim. Mesmo naquela situação, mas eu sabia que Deus ia fazer algo extraordinário na minha vida. Como é que Deus começou a agir e como é que vocês estão agora? Aceitei aquele desafio, fiz aquilo que foi orientada a fazer, aquela direção que veio do altar. E aí o meu marido começou a trabalhar. Lá no trabalho dele aconteceu uma oportunidade de negócio, só que aí Deus deu para ele também outra direção. Aí ele saiu do emprego, foi viver aquela direção que ele teve nessa reunião de segunda-feira, começou a colocar em prática aquela casa que eu tanto desejei na avenida. Deus deu para nós, ele passou a ter condição, a gente comprou essa casa. E eu falei para Deus que eu queria que ela fosse em frente à igreja, que eu não queria mais subir morro com aquelas crianças, eu queria só atravessar a rua e entrar na igreja. Em frente à igreja a casa hoje? Em frente, pastor. Eu falei assim, Deus, eu quero estar na igreja, eu quero que o pastor dê tchau para mim, eu quero responder assim para ele. Ó. Do jeito que você pediu, veio? Veio. Foi muito de Deus mesmo, foi uma coisa, veio. E aí fui. E aí ele foi seguindo e a nossa vida foi sendo transformada, dia após dia, ano após ano, reunião após reunião, e assim foi. E hoje eu tenho prosperidade na minha saúde, que eu não tinha saúde. Eu tenho prosperidade no meu casamento, porque quando você tem um problema financeiro, vem com ele as brigas, o vício, as discussões, as agressões. Problema financeiro acarreta muitas outras coisas na vida do casal. Hoje a gente está feliz, tudo restaurado. Eu viajo com ele. Hoje a gente está assim, ele fala assim, amor, faz a mala que a gente vai para tal lugar. Estou chegando em casa, só vou passar e te pegar, faz a minha também. Vamos sair para comer em tal lugar. Quem não tinha condição nem de dar leite para os filhos, hoje a minha filha mais velha faz faculdade de jornalismo aqui na Paulista, a outra está se preparando também para entrar na faculdade de enfermagem. Eu tinha um sonho de criança de fazer psicologia, e por que não? Deus falou para mim, por que não? Vai que eu sou contigo. E eu fui, estou fazendo, já vou concluir, graças a Deus. E ele está bem no negócio dele, é um autocentro, autopeça, e Deus tem abençoado grandemente. Deus abençoe.
Nome restrito e credibilidade no chão. Infelizmente, essa tem sido a realidade triste de muita gente. Na caixa do correio, as contas se acumulam e as cobranças não param um segundo sequer. Os empréstimos aumentam e os juros abusivos crescem a cada dia que passa. Diante da pressão e do aperto, uma saída ilusória se apresenta como um escape imediato. Recorrer aos agiotas. Te pareceu familiar este cenário? Chegou a hora de você reverter este quadro de vergonha. Nesta segunda-feira, 29 de abril, venha e participe do clamor mundial pelos endividados no maior congresso de prosperidade do mundo. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus. Se tiver como a senhora ou o senhor, você passar no mercado, comprar uma latinha de azeite ou uma garrafa, traz aqui hoje. Nós vamos dar uma direção e você vai colocar em prática. E esse ano de 2024, você vai pagar quem você deve. As pessoas que te devem também vão te pagar. E é assim que você tem que pensar. Já que pensar é de graça, escolha pensar de uma forma positiva. Vai dar certo. Os testemunhos são a prova disso. Acompanhe. O que aconteceu vindo segunda-feira? Eu vim para cá, para Florianópolis, em 2019. Não tinha nem onde morar. Fiquei com os mendigos. Depois de um ano e pouco, meu filho mandou um dinheiro para mim, para eu sobreviver aqui. E quando foi 2019, né, me chamaram para o IFSC, que eu sou professora, né? Só que esqueci o documento, faltou tudo, ficou tudo para trás, porque eu estou aqui com uma medida protetiva. Então, eu tive que fugir para vir para cá para sobreviver. E quase que eu morro de frio, né? Nunca tinha enfrentado frio. Consegui um box dentro da Galeria Floripa, e agora eu estou com a loja na frente da Secretaria da Educação, que eu pedi até a sua visita, o senhor viu, o senhor é prova viva, né? Sei. E hoje eu estou com essa loja lá na frente da Secretaria, e o que mais eu escuto as pessoas falarem é a loja da diferença, porque é o que Deus está fazendo na minha vida. A diferença nesse lugar, Deus está me levantando aqui. Uma pessoa que ficou ali na praça, no meio dos mendigos, hoje tem sua loja. Tem. Dá certo quando faz uma aliança com Deus? E eu comecei a fazer a aliança e hoje eu vendo para fora do país. Muito mais vai vir na sua vida. Já vai acostumando com essa história de dar testemunho, tá bom? Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. Né? E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, né, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e a bênção de Deus sobre a sua vida vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Está escrito assim que o que duas ou mais pessoas concordar a respeito de algo aqui na terra, seria concordado nos céus. Em todo o mundo, aonde existe a Igreja Universal hoje, nós estaremos com esse clamor. Eu te aguardo aqui. Vem com toda a sua fé. Uma saída, uma direção, Deus ele vai te dar. Avenida Mauro Ramos, 1310, ou em Universal próxima da sua casa.